Fala pessoal, sejam bem-vindos aí, mais um episódio. Estamos aqui com os nossos analistas e consultores e temos aí mais uma semana de lado, né, lateralizada. Parece que o boi parou de cair, mas nós temos situações muito divergentes em relação a regiões, né, regiões em que a gente visualiza aí pastos ainda suportando, né, a presença dos animais, porque choveu um pouco mais. Nós vemos outras regiões onde a estiagem de fato já chegou, já esgotou aí a capacidade de manutenção desses mesmos animais. E nós vemos na média, isso é um dado interessante. Na média do fechamento da semana passada, a gente publicou na sexta-feira o relatório das escalas de abate, né? E as escalas médias no Brasil começaram a cair um pouquinho. Mas, para quem conhece, quem está dentro da nossa escola e já assistiu aquela aula de como avaliar de fato as escalas de abate, vocês vão lembrar que 9 dias ainda é uma escala relativamente longa, né? Então, 9 dias ainda não faz aquele milagre de virada de safra para entre safra, tá? Então, nós ainda permanecemos, provavelmente permaneceremos numa semana devagar, né? Complicada, na média Brasil. Então, vamos lembrar novamente, vou reforçar. Acabei de falar, mas vou reforçar. Nós vamos ter situações agora muito díspares, de acordo com a região do país, né? Então, temos, da mesma forma que ano passado, por exemplo, pega lá, cenário de grãos, né? A gente teve uma pluviosidade extraordinária em algumas regiões do centro-oeste, a gente tinha seca, né? Estiagem forte, trazendo quebra no sul do país. Então, a gente vai ter essas situações, e agora com mais tecnologia aplicada à pecuária, isso faz sentido, né? Isso é sentido de uma maneira mais forte, assim, mais dramática, mais aguda. Então, hoje nós temos esse tipo de situação. O consumo doméstico, ele vai bem, mas mediante queda de preços, né? Isso que a gente visualizou. A gente vai ter que alocar o aumento de oferta, o aumento dos abates, né, em preços mais baixos para o consumidor poder levar, e é o que nós temos visualizado no varejo de fato, tá? E em relação às exportações, a gente fechou aí o primeiro trimestre do ano, primeiro quadrimestre, vamos falar um pouquinho mais difícil, né? Uma queda visualizada, mas óbvio, nós tivemos uma suspensão de certificação para a China por conta do pseudo problema sanitário aí, né? E agora estamos retomando, inclusive, o Iago vai trazer os números aí, começo de junho já entrando com força, com muita força, né? Então nós temos um mercado assim que está lutando para sair do período de safra dentro de um ambiente, tá, de fase de baixa de ciclo, certo? Então eu acho que ficou interessante a gente começar a analisar de acordo com regiões daqui para frente, para ajustar, fazer o ajuste fino dessa análise, certo? Mercado de reposição, acho que a Laura pode trazer mais informações, mas tá bem difícil. Eu pessoalmente não esperava. O bezerro sofreu mais um escorregão aí. A gente visualizou nas últimas semanas, o pessoal tá bem, bem chateado, bem desanimado com a atividade. E é o que eu falo, né? Nos momentos de alta, de bonança, a gente tem que ter prudência. E nos momentos de crise, a gente tem que ter coragem. Agora é hora de ter coragem, né? De manter os investimentos aí, aproveitar os bons preços. Então, é mais ou menos por aí. Eu queria chamar já o Iago para trazer um pouquinho de dados sobre as exportações e falar um pouquinho de dólar também, que certamente vai influenciar o andar da carruagem dos nossos embarques aí nos próximos meses. Vamos lá, Iago. Vamos lá. Bem, Lídia, primeiramente aí, bom dia para você e para todo mundo que está nos ouvindo. E eu acho que o que a gente, para começar essa conversa, o que a gente pode fazer aqui é separar o que é preço do que é volume. No primeiro caso, preço, a gente tem sofrido sucessivamente, aí, pelo menos nos últimos 2, 3, 4 meses, com uma China, principalmente desde a retomada, querendo pagar cada vez mais barato na carne bovina, não só brasileira. Acho que, de maneira geral, o que a gente tem acompanhado é que a China vem e pede valores cada vez menores pelo dianteiro brasileiro, mas pelo dianteiro uruguaio, pelo dianteiro argentino. É um processo que está acontecendo globalmente, assim, digamos, né? Os importadores chineses querem preços menores para negociar. E aí eles alegam os mais diversos motivos, desde estoques parados lá, e aí faz sentido até quando a gente olha o preço da carne suína caindo bastante por lá,
Isso tem favorecido, digamos assim, ao estoque de carne bovina ter ficado maior nesses últimos meses. Então, tem essa pressão sobre preço muito grande. E só para relatar em valores aqui, o que a gente está falando é um preço do dianteiro, que há cerca de 3 meses atrás era negociado próximo dos 5.200, 5.300 o valor da tonelada, e o preço do dianteiro hoje, a gente já vê negócios de 4.300 e 4.400. E quando eu volto a um ano atrás, esse mesmo dianteiro, desossado, né, ele custava em torno de US$ 7.000 a tonelada. Então é um mercado muito diferente do que a gente via um ano atrás no quesito preço. Bom, no quesito volume, a gente tem visto valores que, de certa forma, para esse mês de junho até surpreenderam pela intensidade de volume exportado. E aí a gente pode encontrar diversas explicações, mas principalmente porque a gente tem aí basicamente um mercado exportador cada vez mais forte. O Brasil vai ficar cada vez mais presente no mercado internacional de carne bovina, e principalmente porque ao lidar com essa maior oferta, pelo menos na minha visão, a gente lidando com essa maior oferta, a gente o frigorífico, né? Ele tem que escoar essa carne para algum lado. E aí ele começa a ver não só na China, mas em outros países, melhores condições de negócio do que jogar essa carne no mercado interno a um preço aí de 16, 15, R$ 14 a carcaça casada. Então, a alternativa externa costuma, nesses casos assim, ser uma alternativa mais interessante, ainda mais porque a gente está mais presente no mercado internacional. Um quarto da carne bovina comercializada no mundo sai do Brasil. Então, é preponderante. Só para falar dos números da primeira semana de junho, que vieram relativamente surpreendentes, né? Quando eu falo primeira semana, é desde o dia 1º até o dia 9 de junho, 6 dias úteis. Foram 70 mil toneladas exportadas nesse período. Em média diária, a maior média diária desde setembro de 2021. Então, mostra que a gente está acelerando muito em volume. Mas isso não está se traduzindo em Lembrando preço que como. setembro de 2021 foi quando deu o BO lá, né? Isso, exatamente. Da Quando deu BO. tipicidade, e aí os caras saíram exportando tudo e nós batemos recorde. Foi isso, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Que foi exatamente, a gente chegou a bater 13 mil de média diário, que é absurdo, assim, é muita carne saindo num intervalo curto de tempo. Enfim, a gente está muito bem de volume. Se a gente continuasse com esse volume diário, provavelmente não vai, a gente vai reduzindo, a primeira semana costuma ser a melhor semana do mês, mas se a gente continuasse com esse volume exportado aí de média diária, a gente bateria 240 mil toneladas de carne bovina exportada, o que seria recorde histórico. A gente já imagina que isso vai reduzir, mas mesmo com a redução que a gente está propondo aqui de cerca de 30% durante o mês, ainda assim o mês de junho, provavelmente 23, vai ser o melhor junho da história. Então, acho que para resumir a história, a gente continua exportando em grandes volumes, mas o mercado quer preço. Se a gente não oferecer preço, eles optam por outras proteínas animais. É bom, assim, acho que pelo menos o recado que fica é: o Brasil vai se fazer presente no mercado internacional durante muito tempo, e pelo menos eu vejo assim, a gente vai consolidando a nossa marca e vai consolidando o Brasil como um bom fornecedor de carne bovina, e nos momentos em que a gente tiver restrição de oferta, a gente vai ver o preço subir, como aconteceu lá em 2021, 22. Eu acho que isso vai acontecer na frente também. Mas acho que o mercado tá deixando claro aí que ele quer consumir carne bovina, mas ele quer preço, principalmente o chinês, nesse primeiro momento. Até porque são os mercados que estão expandindo o consumo. Esses mercados, eles são emergentes, né? Sim, sim. Então, eles precisam de preço ainda. Exato. E aí, você até comentou, falou sobre dólar, né? Só para trazer um comentário, a gente está vendo o dólar bater 4,86 nesse momento, né? 4,87, que é o menor patamar aí dos últimos, acho que do último ano, se eu não me engano, dos últimos 12 meses. E isso penaliza também a competitividade da nossa proteína. Ainda que o preço em reais e por arrobas esteja caindo, né? Quando a gente vê o dólar caindo, o real se apreciando, a nossa competitividade se perde um pouco mais, e aí a gente tem que reduzir preço em dólares por tonelada. Então, é um fator que tem batido bastante aí também sobre a precificação do dianteiro, né? Para vender, para conseguir competir com Argentina, com Uruguai, a gente tem que jogar o preço um pouco mais para cima para conseguir fazer margem, e aí perdemos um pouco de competitividade. Então, o dólar também tem pressionado. Então, até acho que a gente conversou, acho que se não me engano, na semana passada, além da oferta muito grande, né, do ciclo pecuário, a gente tem um momento internacional que desfavorece aí, e aí a gente flerta com essas mínimas históricas e até rompendo, digamos assim, e fazendo aí provavelmente o pior ciclo de queda da história do século XXI para o boi gordo. Em termos de preço, né? Em Isso, em termos de termos de preço. margem, a gente ainda tem, quando a gente olha.
custo de produção, né? Comparado, a gente ainda tem a crise de 2005, 2006 como sendo a pior da história. Mas em termos de derrocada de preço, de fato, né? E aí tem muito a ver com a perda de valor real do preço do boi no tempo, que é aquele desafio eterno do pecuarista, do produtor, de ter que ganhar em produtividade para vencer esse fato aí, né? Legal. É por isso que eu falo, cara, tem que ser produtor, tem que ser gestor, né? Produtor tem que ver com olhos de empresário. O mais importante para o produtor não deve ser mais a produção, e sim o resultado, né? Então, a gente está mudando, inclusive, essas crenças, né? E a gente vai ter que alocar a intensidade da nossa paixão nos resultados, não tanto na produção, principalmente daqui para frente. Está muito desafiador, cara. Essa queda de preços, assim, ela tem machucado bastante agora, tá deixando o pessoal bem chateado. Mas é o que eu falei, né? A gente vai amadurecendo o mercado. Eu recebi até uma pergunta interessante esses dias, falando assim, mas tem o ciclo, tal, beleza. Mas e se o governo, por exemplo, fictício, né? Tá? É uma suposição. Aumentasse aí o consumo, conseguisse de alguma forma estimular de uma maneira muito forte o consumo. Não ia segurar os preços? Eu falei, ia segurar. Mas enquanto você não fizer, ou derrubar muito o consumo, enfim, enquanto você não fizer a limpa nas fêmeas que precisam sair daí, o mercado vai continuar, de alguma forma, não remunerando suficientemente o produtor a ponto de o preço explodir, né? E o ciclo, uma hora ou outra, ele vai chegar. É mais ou menos por aí. Agora, eu queria falar um pouquinho de reposição, né? Porque Bezerro deu mais uma escorregada. Eu de fato, não esperava, como falei. E o que você tem visto aí, Laurinha? Bom, primeiramente, cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo por mais uma semana. É muito bacana. Semana passada estava no Tocantins e muitas pessoas me pararam lá falando que escutam o nosso podcast. Então, agradecer aí a audiência de todos que estão nos ouvindo. E Bezerra continuou caindo, né? Mais uma semana de queda, computando aí mais de 1% na última semana, 1,7%. Referência à CPEA, que é o bezerro do Mato Grosso do Sul, né? Mas continuando ainda na casa de 2.200. E aí são duas questões principais, né? Primeira, questão de oferta, realmente excedente de oferta, e aquela balança entre oferta e demanda. Maior oferta tende a ter preços mais baixos, né? E a outra questão é a ponta da demanda também. E aí entram, eu acredito que, dois fatores. A margem ruim hoje da atividade, com os preços baixos, e a questão psicológica também, né? Que a gente vê que influencia bastante para o pecuarista. Inclusive, é um ponto de reflexão, e o nosso relatório especial que nós lançamos, acho que foi semana passada mesmo, né? Semana passada ou retrasada, de projeção de preços. Acho legal todo mundo dar uma visitada lá na nossa plataforma para ter uma dimensão de que a pecuária ela vai voltar a ser lucrativa. E quando a pecuária voltar lá com uma arroba próxima, até de R$ 500, como que o pecuarista quer estar, né? Desanimado, com arrependimento de ter desanimado e não ter comprado esse bezerro barato de hoje, ou feliz porque comprou uma reposição a preços baixos, que é o que está atual, e vendendo uma arroba cara lá na frente. Então, a gente sempre tem duas opções de olhar, eu acho, para a dinâmica, não só da pecuária, mas de todo o negócio. Eu queria trazer esse olhar, né? A gente sempre está falando de um movimento mais pessimista, que preços caindo. O boi gordo passou mais uma semana de queda também na última semana, apesar de no comparativo semanal a gente teve uma leve valorização de 0,2%. O CPEA chegou a bater na sexta 251, antes chegou ali no final no início da semana passada, perdão, até 241, chegou a 251 na sexta. E aí, na segunda, já ontem, CPEA foi a 237 de novo. Então, infelizmente, nesse burburinho ainda que a gente está vivendo de safra, está tendo oferta de animais, os preços ainda estão capengando, digamos assim, então não tem muito segredo. Mas eu queria trazer, além de falar de queda, né, a gente está tantas semanas já falando, semanas após semanas, que os preços estão cedendo, trazer um pouco esse olhar mais positivo. Então, nesse relatório que nós lançamos, a gente fala de projeções para os preços, né, para quando o ciclo pecuário voltar para a fase de alta. Então, eu queria trazer esse exercício aí para o pecuarista que está nos ouvindo, em fazer conta com esse bezerro nos preços atuais hoje, né, que estão apresentando quedas aí consecutivas também, mas fazer conta depois pensando num boi lá em 2026 mais valorizado. Final de 2025, a gente já acredita, mas mais certeiro, digamos assim, para bater os picos de preços em 2026. Então, o mercado ainda ruim, mas vamos tentar trazer um pouco desse olhar positivo aí. Tem uma coisa interessante, né? Outro dia me perguntaram, falaram, eu preciso comprar o bezerro agora e segurar eles um pouco mais no pasto lá em 2025.
ou seja, estender eles, né, a terminação deles no pasto para conseguir vender ali na virada de 25, 26. Eu falei, olha, vamos lá, vamos amadurecer esse pensamento. Por quê? Porque se eu tivesse a data exata da virada do ciclo, ia ser tão fácil, né? Então, tudo vai depender de como vai se dar daqui para frente o ritmo do abate de fêmeas. Então, a gente precisa entender que hoje a gente tem uma projeção que todo mês precisa ser ajustada. Assim como qualquer plano estratégico que você faça dentro da fazenda, o planejado é uma coisa, o executado ele muda um pouco, mas você tem um norte para seguir. Você sabe para onde você vai, o que vai acontecer daqui para frente. Então, esse ponto eu acho que é importante. Por quê? Porque hoje o que a gente preconiza, de fato, é o que vai te construir o estoque maior de arrobas. Esse é o ponto. O que você vai fazer ali dentro, cada propriedade é de um jeito, você vai ter que saber, né, dentro da sua. Mas o que você precisa é construir a condição para carregar um estoque maior de arrobas para descarregar na virada de 2025 para 2026. Pode acontecer um pouco depois, pode acontecer um pouco antes. No ritmo que está indo o abate de fêmeas, ele está crescendo muito rápido. Eu acredito que nessa virada aí a gente vai ter. Mas eu preciso dos próximos trimestres para poder ter certeza disso, né? Então, esse ponto Sim. ele é importante. A gente não tem essa certeza do dia, da data, mas a gente sabe que vai acontecer, porque tem muita fêmea sendo abatida, né? Ela tá uma categoria muito desvalorizada. Ontem a gente recebeu até uma foto aqui de vaca parindo dentro do curral do frigorífico, ou seja, volta para trás, coisas assim que, né, não tem cabimento acontecer. Isso é sintoma de que está todo mundo muito desanimado, muito chateado. E outra pergunta que eu recebo muito, ela é um pouco menos dinâmica em termos de mercado, né? Mas ela vem acontecendo persistentemente, né, ao longo do tempo. Que é o seguinte, Lídia, mas aí, ó, tô vendo o pessoal ceder muita área para eucalipto, nesses últimos 2 anos ceder muita área para integração, isso não vai acabar com a pecuária, não vai reduzir o rebanho. Eu falo, não, gente, é parte do processo. Você tem dois movimentos grandes, né? O primeiro é a quebra de margem. Se o cara está com a margem reduzida, ele precisa produzir mais na mesma área para diluir custo fixo e ser mais eficiente. E a pecuária ainda tem muito espaço para isso acontecer, né? A pecuária ficou negligenciada tecnicamente por muito tempo. E o segundo é o próprio ciclo pecuário, que, nas fases de baixa, expulsa os menos eficientes e mantém os eficientes produzindo mais uma área menor. Então, nós temos E até essas situações aí, né? eu acho que isso pode influenciar, Lígia, por exemplo, a gente estava lá no Mato Grosso do Sul, né, semana retrasada, e em algumas regiões pontuais, por exemplo, lá em Ribas do Rio Parque, que estão estruturando lá a Suzano, que vai ser a maior indústria de celulose do mundo, e lá é um grande polo de cria. E a cria a gente sabe que, apesar de você conseguir evoluir muito os indicadores, a gente não consegue ser tão intensiva, por exemplo, como um confinamento, né? Que você consegue, numa área menor, alocar muitos animais. Então, acho que às vezes a gente pode ter efeitos pontuais, até o pessoal estava te questionando muito lá no Instagram, né? Perguntando dos efeitos do incêndio nas plantas, etc. Acho que a gente até pode comentar isso. Mas tende a ter um efeito, só que às vezes mais regionalizado e não tanto a nível nacional. Não, perfeito. Esse efeito, para mim, ele vai ser regionalizado, sim. A gente teve aí o incêndio na planta de Diamantino, né? No dia seguinte, a reabertura da planta de Juara, e elas são plantas distantes, mas o Iago estava informando ali que tem sim o fornecimento de gado de uma planta para outra, de uma região para outra, vamos falar. Então, eu acho que alivia, mas certamente ainda assim vamos ter um impacto. Se você pegar, por exemplo, a planta de Diamantino, que é mais para o norte, né? Se você pegar as propriedades que forneciam mais ao norte de Diamantino, eu já acho que fica mais comprometido por conta da distância do frete e do impacto em cima do desempenho do animal, né? Então, talvez mais ao sul, por exemplo, entendeu? Porque você tem um raio ali dentro da planta, e aí eu acho que não vai pegar todo o raio. Essa é a minha visão. Então, a gente tem que observar um pouco como que vai se dar essa dinâmica aí. Agora, é interessante isso, né? Porque, você vê, foi uma coincidência. Eu acho que ninguém abre uma planta e abre vagas assim da noite para o dia. Acho que já estava planejado, né? Foi uma coisa planejada já anteriormente ao incêndio. Então, a gente tem um problema de um lado, mas uma solução parcial de outro. E isso, de fato, na minha visão, prejudica regionalmente ali o preço, porque você pode ver que a planta do Marfrig provavelmente vai ser bonificada, mas você tem uma demanda a menos, né? Uma parcial ali a menos. É justamente um ano difícil, então eu não vejo isso como uma coisa muito positiva.
Outra coisa é que parece que está se desenrolando, né? A solução para aqueles containers que estavam parados lá na China, sem conseguir entrar nem voltar. Parece que estão trabalhando aí que vai entrar. Eu só não sei a qual preço. Você tem notícia aí, Iago? Lígia, o que a gente tem acompanhado aqui é que, de fato, provavelmente aquelas entre 50 e 70 mil toneladas, né? Ninguém sabe exatamente o volume que se tem lá, é que existe a conversa e cada vez mais quente de que o governo chinês vai liberar a entrada dessas cargas. E isso aí é um tema que até a gente viu, de certa forma, um desencontro de informação, com gente falando que a China estava querendo renegociar cargas ou devolver cargas, mas no final eram cargas que tinham sido embarcadas lá na época da EIB, né? Logo após a EIB confirmada, a típica. E aí a gente vê essa carga chegar lá e ficar parada. Aparentemente vai ser solucionado esse ponto. A gente tá vendo que tá ficando cada vez mais claro que essa solução vai acontecer. São várias empresas que têm lotes e containers lá, né, com esse problema. Acho que a maior dificuldade agora é tentar entender, é o que você falou, né? Que custo isso vai acontecer. O que a gente tem visto eles liberam de um lado e batem no outro. Como eu disse, né? A gente vê o dianteiro aí num patamar mínimo aí dos últimos 2, 3 anos. Então, eles aceitam a carga, pode ser que aceitem, né? Está ficando cada vez mais claro que vão aceitar, mas as novas negociações vão ser a preços menores. Provavelmente. Então a gente tem que se ligar dessa realidade aí. Então é isso, pessoal. Vou fazer um resumão aqui. Na minha visão, o mercado vai continuar xoxo essa semana. Vai começar a virar aí, de acordo com a evolução da chegada da seca nas diferentes praças, do frio. O frio, mesmo sem geada, ele castiga também, né? A gente sabe disso, frio com seca. E a gente vai começar a virar a cara para entre safra. Eu já expus aqui, acho que vou repetir. Logo a gente vai soltar um relatório especial exatamente sobre isso, mostrando aí o que a gente projeta. Mas para mim o desânimo está muito grande, né? Em relação ao segundo semestre. Então a gente vê, por exemplo, eu recebo muita pergunta, Lígia, o que está acontecendo com essa reposição aqui? Recria que está largada, ninguém quer saber. Eu falo, pois é, né? A insegurança, o desânimo é tão grande que o pessoal não quer confinar. A gente vê, né, a Como água sem ocupação. ágio. Exatamente. A gente vê a ocupação mais baixa nos confinamentos, e isso lá na frente pode ter um efeito rebote, mesmo em um ano de crise, mesmo em um ano muito ruim, né? E isso foi visto, por exemplo, em um ano muito parecido. atra- Pensando em indicadores, tá? Exceto exportações. Mas 2017 foi um ano muito parecido agora com 2023, em termos de abate de fêmeas, em termos de queda de preço de boi. Então é interessante a gente observar aí que o segundo semestre, né, ele pode talvez reservar aí uma entre-safra interessante para o giro, tá? Interessante para o giro. Ano passado foi muito difícil. Ano passado foi um ano muito ruim, porque o boi estava caindo e os custos ainda estavam lá em cima. Esse ano a gente teve uma derrocada muito forte dos custos, ajudou muito, né? Tanto que a gente está sentindo isso até na captação do leite já. Então, o leite que estava aí ensaiando uma alta, tal, rapidinho a gente retomou a captação e viu os preços caírem de novo, porque insumo nutricional, que é importante ali, obviamente, importante componente, acabou caindo bastante. E aí, falando de insumo, né, pessoal, vamos dar atenção aqui para os nossos grãos. Queria trazer as novidades, como estão desenrolando aí os conflitos e tudo mais. Então, deixa eu chamar o Stefan aqui para a gente comentar. Bom, vamos lá. A notícia boa para quem produz grãos é que a gente está tendo um estresse climático lá nos Estados Unidos, vem afetando aí condições de lavouras, tanto de soja quanto de milho. E para quem precisa vender, traz aí oportunidade, né, para fazer um hedge ou até mesmo uma comercialização física. Os preços não têm vindo com grandes movimentações no mercado brasileiro por fatores aí que a gente primeiro pondera para o milho, colheita, milho segunda safra em andamento, uma colheita mais lenta, né? A gente está olhando aí 2% de área colhida, historicamente, aí nos últimos 4 anos é a mais lenta. Mais lenta pelo fator plantio, que foi também impactado, né? A velocidade de plantio esse ano. E também eu coloco aí, né, um parênteses aí de toda a situação logística que a gente tem, né? Uma safra grande de soja,
uma safra de milho grande ano passado e agora uma terceira safra grande consecutiva. Então, na minha percepção, né, o mercado de milho ele ainda se mantém com uma pressão mais negativa aí de um viés de curto, médio prazo, com essa entrada de safra, provavelmente julho, agosto, aí a gente vai ver um mercado sentindo mais pressão de oferta. Mas assim, está ganhando tração, é basicamente Mato Grosso e Goiás que está colhendo. Mas o contraponto, né, o que está ajudando a dar uma segurada no mercado são essas situações de Estados Unidos e influenciam ali na precificação da paridade de exportação. Por outro lado, né, se Chicago, ele, por esse estresse de Estados Unidos, esse estresse de clima de Estados Unidos, ele dá uma sustentação, na contramão a gente vê prêmio de exportação, porque se de um lado você tem vamos colocar na formação de preços, né, você tem Chicago melhorando, você tem prêmio e dólar para trabalhar, né, é o que a trading consegue trabalhar. Então, às vezes, ali é passível uma redução de prêmio, o dólar a gente está vendo a moeda norte-americana mais pressionada, como o Iago já comentou. Então, essa movimentação desses três fatores acabam repercutindo aí diretamente no movimento de preços internamente. E a gente vê aí pequenos movimentos para a soja, né, pequenas reações, mas para o milho ainda um cenário mais delicado, um cenário mais difícil, pela pressão de oferta de curto prazo, de curto, médio prazo. Todo mundo sabe, né, que a hora que chegar esse milho aí não vai ter onde pôr, cara. Alguma coisa vai ficar de Exatamente, fora. Aliás, muita coisa vai ficar de fora. exatamente. O que está ajudando a segurar justamente é Chicago. E justamente olhando para Chicago, né, a gente já vê notícias aí, o pessoal querendo quebrar a safra norte-americana, 5, 6, 7, 10 milhões de toneladas, mas ainda a gente ressalta que não está na hora de quebrar a safra americana, né? O plantio de milho acabou semana passada, o plantio da soja ainda tem mais uma semana aí pela frente, pelo menos. As condições climáticas ali, principais estados produtores, Indiana, Iowa, Illinois, Ohio, sim, as condições de umidade no solo, as condições de chuvas, elas não estão satisfatórias ali. Já tem sim perda de potencial produtivo, isso, né? Isso aí a gente tem que fazer uma divergência, né? Uma coisa é você falar de potencial produtivo, que é o máximo que a tua lavoura pode entregar de produtividade. Outra coisa é você falar de projeção de safra, né? Tudo bem que as duas coisas estão diretamente ligadas, mas uma safra você acaba tendo ali patamares médios. Agora, potencial produtivo você coloca às vezes ali níveis mais elevados de produtividade. Então, sim, a gente dá para falar que a safra norte-americana já está sentindo efeitos do clima, já. Só que algumas áreas ainda estão com com potencial produtivo preservado, enquanto outras estão perdendo potencial produtivo. E aí, quando você coloca isso na balança, às vezes as projeções de safra ainda não trazem significativa alteração. Mas, assim, olhar esse clima agora para o final de junho, essa próxima semana vai ser mais seca nos Estados Unidos, esses próximos 7 dias. Então, traz novo viés de sustentação ou até elevação para as cotações de Chicago. E aí, olhar o que vai acontecer, como que o clima vai se desenhar agora, nesses 60 dias aí, até, vamos colocar assim, fechar o ciclo, né, da safra norte-americana. Por hora, a gente ainda fica cauteloso em falar, Estados Unidos vai quebrar, vai ter uma safra menor, mas eu acho que os próximos 15 dias aqui, fechar esse mês de junho, já vai dar um direcionamento mais claro, e aí a gente olhar o mês de julho, como que vai ser o cenário climático. Excelente. Então agora a gente está nessa fase dramática aí, né? Um pouquinho de incerteza, uma fase importante aí É do um plantio. ponto, um ponto para adicionar aqui, que a gente olha das exportações brasileiras, né? O milho brasileiro está muito descontado internacionalmente. Quando a gente olha o line-up nesse mês de junho, a gente saiu ali de nomeações de quase 1,3, 1,4 milhões de toneladas para 2,5 milhões, enquanto a soja a gente já viu
as nomeações de exportações reduzirem, ou seja, o mercado está mais comprador de milho. Então, no mercado internacional, no momento, né, a gente tem essa sustentação da exportação. Só Tá. que o Pelo peso da ajuste de oferta, preços, né? pelo ajuste de preços, exatamente. Só que pelo peso de oferta de safra aí dos próximos dias, a gente ainda pode sentir o mercado mais pressionado no curto e médio prazo. Perfeito. E aí, Rodrigão, o que que a gente está vendo nos mercados futuros, cara? Como é que estão os fundos? Vamos lá, Lígia. Bom dia a todos que nos acompanham. Como o Stefan pontuou, né, nos Estados Unidos nós tivemos aí uma sustentação para os preços, tanto para a soja quanto para o milho, apesar de na última sexta-feira o USDA trazer o report mensal, né, o relatório WASDE, que contempla aí o balanço de oferta e demanda agrícola mundial, né, ele levou os estoques tanto de soja quanto de milho nas duas temporadas, na atual, em 22-23, e também na temporada 23-24, reduziu o programa de exportação norte-americano em 22-23, fez ajustes também para a produção de soja aqui no Brasil, e em termos de preço, nós não vimos uma queda. Para o milho, sim, na última sexta-feira tivemos uma pequena redução, mas nesse início de semana, ontem, hoje em Chicago, os preços avançando bastante, devido a essa perda da qualidade das lavouras norte-americanas. Um boletim que é acompanhado semanalmente pelo mercado, que também é reportado pelo USDA, colocou que as condições boas e excelentes das lavouras de milho atingiram 61%, então uma perda de 3 pontos percentuais em relação à semana anterior. Também houve uma perda de 3 pontos percentuais para as condições boas e excelentes para a soja, que eram de 62% e caíram para 59%. E também um outro report que é... Opa, voltou? Um outro report que é acompanhado pelo mercado, né, que mostra o percentual da área, tanto de soja quanto de milho, que está sob alguma condição de seca, também é bem elevado e acima do ano anterior. E isso vem puxando os preços, né? De acordo com o último report do CFTC, na sexta, eles diminuíram a posição vendida em derivativos de milho e aumentaram levemente a posição comprada em derivativos do grão de soja, do farelo, que ambos eram compradas ainda, apesar de terem diminuído, e encolheram também a posição vendida em futuros de óleo de soja. A gente vê esse movimento, então, por parte desses players, e em termos de análise técnica, né, análise gráfica, a gente vê os vencimentos mais longos em Chicago a partir do setembro, né, o 23, eles fizeram um pivô de alta, um primeiro zigue-zague ascendente que dá início à tendência de alta, observando o gráfico diário. Então, curto prazo é uma possibilidade, um alerta, como o Stefan pontuou, para quem, né, às vezes está menos comercializado, né, um percentual menos vendido, vamos assim dizer, e essa ponta de Chicago pode abrir um espaço aí para certas vendas. A nível Brasil, nós temos aqui o milho B3 com viés de baixa, né, mas no curtíssimo prazo, se a gente observa também o gráfico diário, ele está lateralizado dentro de uma congestão de preços. Na tela ele está cotado a R$ 53,27 a saca, próximo ao preço CPEA, né? O último dado que nós temos é o fechamento de ontem, ele veio R$ 53,77, também bem próximo ao que nós trouxemos na semana passada, então preços lateralizados. Conab soltou hoje, no levantamento mensal, uma safrinha aí estimada em 96,310 milhões de toneladas, então tem muito produto ainda para entrar no mercado, né? O Stefan colocou aí quase 2% só dessa área foi colhida, então o mercado ainda olhando muito para esse cenário de oferta que vai entrar e tende a pressionar ainda mais os preços. Esse largado do mercado de grãos aí, eu acho que ele vai ainda por um bom tempo, cara. Por um bom tempo. Essa virada, ela vai ser muito penosa aí para o armazenamento, né? Que é um grande gargalo logístico que a gente tem. Então, não vai ter milagre aí por enquanto, não.
Mas a oportunidade está na mesa, né? As oportunidades estão na mesa sempre. Então, tem uma hora que o mercado cansa de ficar vendido também, né? Mesmo visualizando sim. isso, até porque o desânimo ele pega, né? Ele contamina lá na ponta produtiva. O pessoal fica chateado mesmo. E aí acaba compensando lá na frente. Beleza, turma, estamos falados então por enquanto. Vamos tocar a semana aí, tem bastante coisa para fazer. Semana que vem o Iago sai de férias, né? Vai dançar um tango argentino, comer um chorizo. Exatamente. Traz as notícias lá dos irmãos pra gente depois. Pode deixar, pode deixar. Atualizar Valeu. vocês aí. Aproveito Valeu, para turma. comprar bastante, fiquei sabendo que as coisas lá estão baratas. Aproveitar enquanto eles não venezualizam. Beleza. Valeu, gente. Boa semana. Valeu. Obrigada, Obrigado, turma. Bom pessoal. trabalho. Até Valeu, boa mais. semana.